Fala pessoal, então na aula de hoje nós vamos começar a parte de eletroquímica, tá certo? Nessa primeira aula nós vamos começar a falar sobre as pilhas, tá certo? O que vem a ser a pilha? Bom, a pilha, ela trata-se de uma reação que a gente chama de espontânea, ou seja, que uma reação espontânea significa que a gente não precisa fornecer uma certa energia, por exemplo, uma corrente elétrica, para que ocorra tal funcionamento, certo? Então, ela, como está aqui, possui um ΔE, ou seja, variação de potencial maior que zero, justamente por esse fato, e além disso ela vai produzir corrente elétrica ao final do processo, tá certo? E como que ocorre o funcionamento? Ela ocorre por meio de processos de reações de oxidação e redução. Vamos relembrar o que é cada um desses tipos de reações. Bom, uma reação de oxidação é aquela reação onde vai ocorrer perda de elétrons de uma certa substância, tá certo? E, consequentemente, o NOx da mesma vai aumentar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cobre sólido. Nesse caso aqui, por ser uma substância simples, ele tem um NOx zero, tá certo? Por exemplo, mas vamos supor que ele sofra uma oxidação para o estado de cobre mais 2. O que está acontecendo? Para que ele transforme em cobre mais 2, ele está perdendo 2 elétrons, tá certo? Então, esses elétrons ficam do lado dos produtos, vamos dizer assim. Então, isso caracteriza um processo oxidativo, ou seja, uma oxidação, porque a substância está perdendo elétrons. E, consequentemente, se você separar, o NOx vai aumentar, ou seja, aqui era NOx 0, aumentou para mais 2, tá certo? Nessas duas formas você pode identificar esse processo. Já uma reação de redução seria o quê? É justamente o processo contrário, ou seja, em vez de perder, a substância vai ganhar elétrons. E, consequentemente, se ganha elétrons, ou seja, ganha carga negativa, então o NOx vai diminuir. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, H+, e ele vai ganhar elétrons, por exemplo. Se ele ganha elétrons, ele vai se transformar na sua forma molecular mais estável, que é o H2. Consequentemente, para a gente balancear isso, a gente tem o quê? A gente tem que multiplicar por 2 aqui no H+, porque tem 2 hidrogênios aqui, e multiplicar por 2 elétrons aqui também, porque são 2 hidrogênios que estão perdendo elétrons. Então, se você reparar, aqui o hidrogênio possui carga mais 1. Aqui já ele possui NOx 0, porque é uma substância simples. Então, você repara que ao ganhar elétrons, o NOx dessa substância está diminuindo, tá certo? Basicamente isso que consiste que a gente vai precisar dos conceitos de oxidação e redução, tá certo? Então, vamos agora para o esquema de como funciona a pilha mais comum, que é a chamada pilha de Daniel, tá certo? Bom, como que é basicamente? A gente vai ter 2 recipientes, basicamente, que vão conter uma certa solução, pode ser aquosa ou não, tá certo? Dentro desse recipiente, nós vamos ter os chamados eletrodos, que eu coloquei aqui de exemplo, de eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Além disso, nós vamos ter o quê? A gente vai ter um chamado um tubinho que vai conectar esses 2 recipientes, que vai ser chamado de ponte salina, pois vai ter um sal presente nele que vai manter o equilíbrio desse sistema, tá certo? E, além disso, nós também temos o voltímetro, que vai estar ligado tanto ao eletrodo de zinco quanto ao eletrodo de cobre, mas que pode ser outra substância também presente, é só um exemplo, que vai medir justamente a energia que está passando por esse sistema, tá certo? Nesse caso aqui, a gente observa que a gente também tem um fio condutor que vai estar conectando, claro, esse voltímetro aos eletrodos, e a gente observa que a passagem de elétrons vai se dando dessa forma aqui, ou seja, saindo do eletrodo de zinco indo em direção ao cobre. Se a gente observar, se os elétrons estão passando dessa forma, saindo do zinco, indo em direção ao cobre, significa que aqui no cobre vai ter um polo, o quê? Vai ter um polo que é positivo. Porque se esse polo está atraindo elétrons, que é carga negativa, o que atrai carga negativa? Carga positiva, tá certo? Se fosse carga negativa, aqui que tivesse presente, ou seja, um polo negativo, esses elétrons não estariam vindo para cá, estariam saindo desse polo. Então, a gente pode afirmar logo de cara que esse lado de cá é o nosso polo positivo e esse aqui é o polo negativo, tá certo? Se a gente observar o que vai acontecer com esse sistema depois de um tempo, o que a gente vai ter? A gente vai observar com os elétrons saindo daqui, o que a gente vai ter? A gente vai observar que parte do eletrodo de zinco vai sofrer corrosão, tá certo? Se ele vai sofrer corrosão, vai diminuir de tamanho, tá certo? E o que vai acontecer? Esses elétrons que vão estar saindo dessa parte do eletrodo de zinco vão se depositar, consequentemente, no outro eletrodo, fazendo com que o eletrodo de cobre aumente de tamanho, tá certo?
Então, vamos organizar aqui algumas características que a gente pode observar. A gente sabe que a gente tem aqui, vamos anotar aqui. A gente sabe que aqui a gente tem polo positivo e aqui a gente tem polo negativo. No polo negativo, o que a gente observa, ocorre a chamada corrosão, ou seja, o eletrodo diminui de tamanho. Enquanto aqui no polo positivo ocorre uma deposição do material, tá certo? Diante disso, se ocorre deposição do material, ou seja, a gente observa que o que? O que está acontecendo nesse polo positivo? Ele está ganhando elétrons, tá certo? Esse daqui está ganhando elétrons. Se ganha elétrons, ocorre uma reação de quê? Oxidação-redução. Como a gente viu aqui, ó, quando a gente ganha elétrons, a gente observa que ocorre redução. Então, aqui a gente está ocorrendo uma redução. Se aqui ganha elétrons, esse eletrodo aqui vai sofrer justamente o processo oposto. Se a gente reparar, está saindo elétrons daqui. Então, aqui a gente vai observar que vai perder elétrons. Consequentemente, vai ocorrer o processo de oxidação. Diante disso, a gente tem nomes que a gente vai chamar desse processo. Ou seja, nesse caso, o polo negativo vai ser chamado, aqui na pilha, a gente vai chamar de anodo. E o polo positivo, a gente vai chamar de cátodo. Tá certo? Ou cátodo, como também pode ser, você pode pronunciar também. Então, essa é uma característica da pilha. Algo que é muito importante a gente gravar, que depois, pra gente não confundir depois quando a gente vê a eletrólise, é que o que? No cátodo sempre vai ocorrer a redução. Então, a redução sempre ocorre no cátodo. Então, essa é uma característica que a gente vai utilizar para não ter dúvidas quando a gente for ver o processo de eletrólise. E do mesmo caso, a oxidação vai ocorrer no anodo. Sempre isso vai acontecer. Bom, basicamente esse é o esquema que vai ocorrer. Como que a gente pode representar as equações que vão ocorrer nessa célula que a gente está trabalhando, nessa pilha de Daniell? Bom, se a gente tem aqui um polo negativo, a gente tem um eletrodo de zinco. Ele vai sofrer uma oxidação, ou seja, ele vai perder elétrons. Então, como que a gente pode representar a equação do anodo? Vou representar aqui em cima. Inicialmente, a gente tem o quê? A gente tem o zinco. Ele vai o quê? Anodo, como a gente viu, ele vai perder elétrons. Então, ele vai estar no estado e vai perder elétrons. Ou seja, quantos elétrons que a gente vai perder? Se a gente observar, qual é o NOx mais conhecido do zinco? A gente tem que ele, na maioria das vezes, apresenta NOx mais 2, tá certo? Então, se ele vai perder elétrons, significa que o NOx dele vai diminuir. Diminuir não, perdão, aumentar. Se vai aumentar, significa que a carga que o zinco geralmente assume, que no caso é mais 2, vai estar aqui nos produtos, tá certo? Então, é uma forma que você pode tentar pensar para poder gravar esse processo. Consequentemente, isso vai liberar, claro, como a gente fez, ele vai perder 2 elétrons. Então, os 2 elétrons vão estar aqui nos produtos. Então, como que a gente lê essa equação? A gente tem que inicialmente o zinco era sólido, no NOx 0. Ele vai perder 2 elétrons, vai liberar 2 elétrons aqui. E ele vai assumir depois a forma de zinco mais 2, ou seja, um cátion metálico. Tá certo? Essa é a interpretação que a gente tem do anodo. Agora, para o cátodo, a gente tem o quê? A gente tem o eletrodo de cobre, que ele vai sofrer uma redução. Se ele vai sofrer uma redução, ele vai ganhar elétrons. Então, o que a gente vai ter? O cobre, ou seja, se ele vai ganhar, então, inicialmente, ele está com carga mais 2, que é a carga formal, que ele geralmente apresenta. Ele vai ganhar 2 elétrons e, consequentemente, isso vai gerar o cobre metálico. Como a gente pode ver, que está sendo depositado o cobre metálico, cobre sólido aqui dentro. Então, isso que vai indicar para a gente nessas equações. Como que a gente vai arranjar agora a equação geral da pilha? Aqui eu coloquei cátodo, mas na verdade aqui eu acabei repetindo como a gente calcula a equação geral do processo. O que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? A gente vai ter, basta a gente somar as equações. E sempre buscar cancelar o número de elétrons. Aqui, se você reparar, tem 2 elétrons aqui de um lado e tem 2 elétrons de outro. Então, a gente pode cancelar esses 2 elétrons ao somar.
Então, qual é a equação geral que a gente vai ter? A gente vai ter zinco sólido mais cobre 2 aquoso, gerando zinco 2 aquoso mais cobre sólido. Nesse caso, vale destacar que a gente pôde cancelar os elétrons porque eles eram iguais, ou seja, tinha 2 elétrons de um lado da reação e 2 do outro. Vale destacar também que nesse caso sempre a gente utiliza geralmente a seta de equilíbrio, tá certo? Nesse caso, então a gente representa em equilíbrio esse sistema. Então, agora se os elétrons fossem diferentes, ou seja, por exemplo, em cima 3 e embaixo 2, basta você multiplicar as equações por número a fim de você fazer com que os números de elétrons fiquem igualados e você possa cancelar, tá certo? Então, outra coisa que a gente pode ver aqui, nesse caso, quem seriam os agentes oxidantes e o agente redutor? Qual a definição disso daqui, se a gente for lembrar? Agente oxidante, basta a gente lembrar que é o processo contrário, ou seja, se ele é o agente oxidante, ele provoca a oxidação, vai ser quem vai sofrer a redução. Nesse caso, quem sofre redução? Redução a gente está no cátodo, então quem sofre redução nesse caso vai ser o cobre 2+, tá certo? O cobre 2+ vai ser o agente oxidante. Agora, o agente redutor é justamente o contrário. Se ele é redutor, ele é o que sofre oxidação. Quem sofre oxidação, nesse caso, basta a gente olhar para a equação, é o zinco sólido. Tá certo? Esses são os tópicos mais importantes de pilha. Uma outra representação que isso pode aparecer na representação de pilha é uma forma geral de representar, que é o como. Sempre botar na representação o estado inicial e final de cada substância. Então, por exemplo, eu posso começar, zinco sólido barra zinco 2+, aquoso, ou seja, estado inicial e o estado final da substância, ou seja, inicialmente sólido, depois aquoso. Aí agora a gente barras duplas, e agora a gente coloca da outra substância, ou seja, inicialmente o cobre estava na forma de cobre 2+, e depois passou para cobre sólido, tá certo? Essa é a representação geral da pilha.